Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe esse bolo fofíssimo aí da Ariel, né? Com muitos detalhes bem legais aí, que são detalhes que vão te ajudar, né? Detalhes que vão te mostrar como é fácil fazer aí coisas com o próprio bico de confeitar, né? Você não precisa exclusivamente de pasta americana ou de somente topper de papel fotográfico. Então fica aí para você ver o resultado. E aí, como eu sempre digo nos vídeos, né? A gente faz a camadinha principal, né, a camada de uma pré-camada tampando todos os buraquinhos do bolo. Isso é extremamente importante, tá, gente? Não esquece disso aí. Como eu gosto de fazer a parte de cima do bolo bem fininha, então eu faço com a espátula mesmo e não com a manga de confeitar, como eu falo aqui nos vídeos, tá? E aí eu tô utilizando um azul, eu utilizo aí... O azul, gente, questão de corante, eu não gosto muito de falar pra vocês quais os corantes que eu utilizo, porque, na verdade, você pode escolher qualquer um, né? A gente fala a marca que utiliza, mas, assim, o corante é muito do seu gosto, né? As cores podem mudar, então, às vezes você não encontra o mesmo corante que eu tenho aqui na minha região, você não vai encontrar. Então, por isso que eu não gosto de taxar aí a marca, porque para facilitar vocês aí na hora de procura. Mas, no caso aí, eu utilizei o da Arcolo, tá? O azul da Arcolo. Então, aí a gente vai espatulando, lembrando que a espátula precisa estar reta, e eu sempre olho para a espátula. Porque eu gosto de frisar bem isso aqui, porque tem muitas pessoas que vão chegando novas aí no canal e às vezes não vão ver aquele bolinho ali para iniciante, vão ver esse bolo aí, então por isso que eu gosto de falar esses detalhes extremamente importantes. Aí eu estou ajeitando meu bolo, né, porque a minha mesa resolveu me atrapalhar aí balançando, né, então a gente tem que ver uma coisa importante, que a gente precisa ter uma superfície plana, bem reta, né, bem firme, para que seu bolo fique perfeito aí no alisamento, tá bom? Não reparem não, tá, a minha camisa aí tá um pouquinho rasgada. Eu não sei o que acontece. Parece que minhas axilas têm dentes, né? Parece que elas têm dentes, só rasga esse lado aí. Impressionante. Tem que viver mandando blusa pra costureira, né? Mas aí a gente utiliza agora o bico perlê para fazer como se fossem os corais, né? Do oceano aí. Então eu faço simplesmente risquinhos aí com o bico perlê. Qual que é o número do bico? Não sei falar para vocês. Esse bico aí eu comprei na China. Mas assim, é o bico que você achar que vai combinar com o tamanho do seu bolo. Esse bolo meu aí tem um bolo de 5 quilos, então, ou seja, eu utilizei o perlê, né, o biquinho, que eu achei que ia ficar um tamanho legal. Mas o bolo menor, o ideal é que você utilize um bico perlê menor, tá bom? Então eu fiz vários risquinhos aí, como se fosse veiazinhas, né? Não tem muita coerência, não. Quanto menos coerência tiver, melhor, fica mais bonito, né? Então eu fui fazendo, fiz dos dois lados aí, porque a minha intenção era colocar, como vocês viram no comecinho, é Ariel, né? Na frente do bolo, então eu fiz de um lado e do outro, tá? E agora eu utilizei um bico perlê bem grossão, vocês podem ver que são bem maior. Vou fazer como se fosse uma bola, né? Vou pressionar, vou soltar e dar uma voltinha, perceberam? Pressiono, paro de pressionar e dou uma voltinha. Por quê? Para tirar aquela ponta, porque se eu só pressionar e puxar o saco, ele vai ficar com uma ponta. Então eu pressiono, paro de pressionar e dou uma voltinha, tá bom? Para ele ficar bem redondinho. E aí nós vamos imitar um tipo de coral aí, que eu também não sei o nome, né? Mas é só para imitar aí uns corais, alguns tipos de corais que a gente vê aí, né? Então, é bem simples, apertou, pressionou, parou de pressionar e você faz a voltinha para não dar pontinha. E aí eu vou utilizar, tá? Uma estaca, que quando eu trabalhava com pasta americana, que eu já trabalhei com pasta americana, hoje não trabalho mais, eu tenho muitas essas estacas aqui. Você pode utilizar um palito de churrasco, você simplesmente vai bolear no meio aí de chantilly, com muita paciência, calma, porque né, o chantilly, ele tem limitações, né, não é como uma pasta americana que você pode moldar ele, pegar na mão e moldar, então muita paciência. Então eu fui fazendo voltinhas, fui devagarzinho, fazia uma voltinha, tá vendo? Ficou como se fosse oco, né, fiz um buraco no chantilly. Então eu fiz com muita calma, fui tirando o excesso. É devagar, porque, né, como eu falei pra vocês, chantilly não foi feito para ser moldado dessa forma. Então, a gente que inventa moda, né? Então, a gente tem que ser devagar com paciência, né? Então, aí eu fui girando até que ele ficasse oco, ficasse com um buraquinho no meio, tá bom? E aí, você vai tirando o excesso com papel, tá? Eu gosto muito de utilizar papel aqui. Utiliza também o tecido, mas eu gosto mais de utilizar o papel. Porque eu acho que é mais fácil, sabe? E, então, basicamente é isso aí. Vou fazer nos dois lados, tá? E depois que a gente terminar de fazer os corais, para dar um acabamento bonito, eu vou mostrar para vocês aí que eu vou fazer como se fosse uma bordinha aí dourada nessas bolinhas, essa boquinha aí dessa bolinha, para que dá um efeito, né, do coral. Mas é uma coisa que eu quis deixar bem claro para vocês é o seguinte,
que você não precisa exclusivamente de pasta americana para fazer os detalhes e que você também não precisa somente do topper de papel fotográfico. Você pode mesclar aí o papel fotográfico e também alguns detalhes em chantilly, fica bem real, sabe? Eu gostei de fazer isso aí, que ficou parecendo bem assim, bem 3D, né? Ficou bem real e isso é importante. Você que quer trabalhar com confeitaria, você precisa ter criatividade, você precisa buscar conhecimento, precisa se inspirar na internet, problema nenhum. Eu me inspiro na internet sempre, né? Porque é importante você pegar outras ideias. Tem pessoas que pensaram que você não pensou e você vai juntar com a sua criatividade ali, vai fazer ainda mais bonito. Então é importante que você se inspire, tá? Por isso que a gente gosta de fazer alguns vídeos aí de inspirações para que você se inspire para fazer algumas decorações. Isso é muito importante, tá bom? Isso não te faz inferior, tá? Ah, não, porque você está começando, você precisa olhar na internet. Não, até hoje eu olho na internet para pesquisar ideias, aí eu junto uma ideia daqui, outra dali. Então é extremamente importante que você pense dessa forma, tá bom? E aí eu tô utilizando um bico pétala, tá bom? Ele é gordinho, para você, se você não conhece ele pessoalmente, você é um bico gordinho numa parte e vai afinando para outra, tá bom? E aí simplesmente eu pego a parte gordinha, encosto no bolo e a parte fininha fica para fora. Vocês vão ver que bonitinho que fica um coralzinho, né? E aproveitando para dizer que eu tava falando sobre inspiração, esse bolo eu vi no Instagram, de uma pessoa que eu sigo no Instagram. Eu só não sei o nome dela, é Rosane, não sei o sobrenome. Mas que eu achei muito legal a decoração que ela fez. Tá, vou levar pro pessoal também, vou fazer, vou levar pro pessoal aprender também. Porque o bico de confeitar, gente, não quer dizer que você tenha que excluí-lo da sua vida. Ele faz parte e ele ajuda muito, né, nessas horas assim, a fazer esses acabamentos. Olha que perfeito, vai parecendo mesmo um coral, né, fica muito bonito. Então isso é bem legal que você faça, porque vai dar um tchan a mais aí no seu bolo, tá bom? E agora eu vou finalizando, são muitos detalhes, então aí eu finalizei com a farinha de amendoim, tá? Tem pessoas que vão utilizar a farinha láctea. Para mim, a farinha de amendoim é mais barata, é mais acessível do que a farinha láctea. Na minha região aqui acaba sendo muito caro, então eu prefiro utilizar o amendoim, né? Claro, se o seu cliente não gosta de amendoim, aí, infelizmente você pode fazer com farinha de biscoito, você pode fazer com a própria farinha láctea. Aí fica a seu critério, tá? E é do seu cliente. Aí você sempre conversa a respeito, tá bom? E agora aí eu simplesmente peguei um pouquinho de pó dourado. Eu gosto de utilizar o pó dourado da Mago, tá? Gosto muito, o preço dele é muito mais acessível do que qualquer outro. Pelo menos na minha região, pelo menos na internet que eu encontro. O da Mago é o mais acessível, o melhor. E eu gosto muito da coloração dele. Misturei um pouquinho de de solução alcoólica, que pode ser, se você não tiver acesso à solução alcoólica, cachaça, uma cachaça de boa qualidade, você compra um pouquinho, mantém armazenada, utiliza também. Você pode, essências incolores, né? Você pode utilizar também para fazer essa diluição, problema nenhum, tá bom? Não é só a solução alcoólica que vai salvar a sua vida, não, pelo contrário, que antes de ter solução alcoólica, a gente já se virava, né? Antes de lançarem solução alcoólica, já tinha aí outras formas de fazer a diluição aí de pó dourado, né? O dourado ou qualquer outra cor. Então aí agora mais um detalhezinho que é, né, o topper. O topper eu já ensino aqui no canal, já falei sobre a nossa impressora, gente, vale a pena. Vale a pena você investir, vale a pena você pensar nessa questão, porque é um investimento muito top. Olha que coisa linda essa imagem, gente. Essa imagem aqui, a gente que imprimiu aqui em casa, a gente tem a nossa impressora, né? Então a gente que imprimiu aqui, vale muito a pena. E lembrando, gente, o topper faz toda a diferença no seu bolo. Então lembre-se disso, cobre o valor, cobre que é justo, mas faça um bolo lindo para o seu cliente. Aquele bolo que o cliente fala assim, nossa, eu volto ano que vem, né? Eu volto para comprar porque eu fiquei apaixonada pelo bolo. É importante que você tenha, que você exponha isso para o seu cliente, que você cobra, mas você, né, entrega um produto de qualidade. Então eu vou deixando vocês aí com a decoração final, ficou muito fofo, eu amei esse bolo. E se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, gente, nós vamos responder a todos vocês. Pode ficar à vontade de mandar mensagem, nós vamos responder, é um prazer. E eu agradeço grandemente, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, vocês que nos assistem sempre aí, estão sempre conosco, respondendo, mandando comentários. Fico muito feliz em receber os comentários de vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchauzinho!